Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Terça-feira, 3 de novembro de 2020. Farol de Ismael até vocês, farol de Ismael na casa de vocês, com vocês. Farol de Ismael, que retornou aos atendimentos presenciais aos sábados, agora também retornará às terças. Aos sábados já está ativo. Às terças, a partir da terça-feira que vem, dia 10 de novembro. Com agendamento, aqueles que quiserem garantir sua reserva, fazer sua agenda, liguem ou melhor, mandem uma mensagem no 991 18 27 09. 991 18 27 09. As agendas serão feitas momentaneamente por este número, até que o número do Roberto Barbosa volte a funcionar. As lives de terças-feiras, como essa que está acontecendo hoje, não acontecerão mais de terça. Elas passarão a acontecer às quartas. Então, terça que vem, Farol de Ismael presencial, e na quarta, as nossas lives continuarão. Um homem perdido no deserto. Já estava há um longo tempo perdido naquele calor escaldante do deserto. A sede dele era muita. Há muito tempo não tomava uma gota de água. Esse homem já estava quase morrendo de sede. Andou mais um pouco por aquele sol. De repente ele encontrou uma pequena cabana. Ele foi até essa cabana estava toda quebrada, sem janelas, os telhados quebrados. Ele entrou nela, deu uma volta ao seu interior e se sentou à beira de uma sombra para descansar um pouco. Sentado, olhou ao seu redor e viu uma bomba d'água. Uma velha e enferrujada bomba d'água. Ele se levantou, segurou na manivela daquela bomba e começou a manuseá-la, a bombeá-la. Bombeou uma vez, bombeou duas, bombeou três e nada. A bomba não funcionava. Aquele homem desanimou, caiu para trás, sentado, suspirou. Olhando do seu lado, ele encontrou uma garrafa suja e empoeirada. Ele pegou aquela garrafa e começou a limpá-la. Limpou tudo, arrancou toda a poeira e tinha um rótulo. No rótulo estava escrito a seguinte mensagem: abra a garrafa, coloque toda essa água dentro da bomba e ligue-a. Você poderá usar toda a água que quiser, matar sua sede, levar a quantidade que achar necessária. Porém, após fazer isso, encha essa garrafa novamente, lacre-a com a rolha e deixe para o próximo viajante que por aqui passar. Aquele homem ficou pensativo. Ele pensou: e se eu jogo essa água fora? Jogo na bomba para que ela funcione e a bomba não funcionar, eu morrerei de sede. E agora? Se eu tomar essa água, eu continuo vivo. Porém, a garrafa vai ficar vazia se algum viajante por aqui passar. E a dúvida dele era intensa, muito grande. O medo de desperdiçar a água naquela bomba enferrujada, não funcionar e morrer de sede. Ele estava relutante.
Relutou tanto que, depois de muito pensar, resolveu despejar a água naquela velha bomba enferrujada. Assim, ele o fez, sabendo do risco de o não funcionamento da bomba, ele desperdiçaria água e morreria de sede. Ele resolveu tentar a sorte. Despejou a garrafa de água naquela bomba enferrujada e começou a bombear a manivela. E bombeia uma vez, duas, três, nada da bomba dar sinal. De repente a bomba começa a ranger, mas muito de leve, com muito pouca força, ele continua bombeando. Ela rangeu um pouco mais forte e, num susto, um fluxo de água começa a surgir. E de repente, a água começa a jorrar sem parar. Aquele homem encheu a garrafa, bebeu água cristalina e gelada. Bebeu várias garrafas até matar sua sede. Estocou um pouco em alguns vasilhames que ali tinha para levar embora. Terminado de matar e saciar sua sede e banhar-se naquela água cristalina e gelada que a bomba trazia daquele poço, ele seguiu a mensagem do rótulo, encheu aquela garrafa novamente, lacrou-a com a rolha e debaixo daquela mensagem ele acrescentou: para o próximo viajante que caso por ali passasse, siga essa mensagem que dará certo. Confie. Você terá que doar toda a água antes de receber. Terá que dar toda a água antes de receber. E assim esse homem o fez e foi embora feliz e satisfeito. Esse homem seguiu uma regra. Seguiu uma regra que estava ali no rótulo. Ele precisou tomar uma decisão sem a presença de terceiros. Era uma decisão íntima e individual, que envolvia a chegada de um próximo. Porém, no momento X da decisão, ele estava só. Ele usou de bom senso e seguiu aquela regra. Existia um homem há muitos anos. Esse homem era diferente. Ele quebrava regras. É claro que num outro contexto. Vamos voltar a 2000 anos. 2020 anos aproximadamente. Naquela época, o Império Romano governava com suas forças. Existiam muitas religiões ou comunidades, essênios, fariseus, judeus radicais, judeus nem tanto radicais. Eles obedeciam ao governo do Império Romano. Ao governo do Império Romano. E por tantas leis que eram exigidas, tantas regras, os rabinos da época eram mestres em construir parábolas. Parábolas para que aquele que a ouvisse, aquela moral da história, ficasse por conta da sua interpretação, por conta da sua mente, do seu consciente ou do seu inconsciente. Em relação às leis, eles criaram uma parábola do carvalho e do capim. Numa bela chuva com ventos fortes, o carvalho olhou para o capim, todo frondoso, rígido, e disse: pode ventar, que eu não me curvo a esse vento. Pode ventar à vontade, eu fico aqui em pé, firme e forte. O capim olhou para o carvalho e disse: eu já não posso te dar a mesma resposta. Quando o vento vem, eu tenho que me curvar. Eu me curvo, porém a minha raiz continua intacta.
a minha raiz não é arrancada. Naquele tempo existia um homem que era rígido como um carvalho, inflexível. Esse homem se chamava João o Batista. João o Batista, que ficou preso por 30 dias, e nesses dias em que ele sentiu na pele os dias na prisão, a sua fé, por um momento, vacilou. Ficou um pouco vacilante. O homem que ele tinha batizado há um tempo atrás, com a certeza de que ele era o Cristo, o enviado, ele estava na dúvida. Chamou um dos seus discípulos. Diz a história que ele tinha 200 discípulos. E no momento da sua prisão, sobraram 2. Nada muito diferente dos dias de hoje. Quando estamos bem, os amigos são muitos. Quando não estamos tão bem, a maioria desaparece. Não foi diferente com João o Batista. Ele chamou seus discípulos e pediram para ir ver Jesus pregando e para perguntarem a ele se ele realmente era o Cristo ou se ele deveria esperar outro chegar. João teve a sua fé balançada nesse momento de aflição na prisão. Esse relato está em Mateus, capítulo 11. E Jesus fez prodígios em frente àqueles discípulos de João, que foram até ele levar a resposta de Jesus. Mas essa é uma outra história. Enquanto João é o carvalho inflexível, a rigidez em pessoa, Jesus era o contrário de tudo. A flexibilidade, o capim que se curvava, o capim que se deitava ao vendaval. E quando o vendaval vem, se ele for muito forte, uma tempestade terrível, ele leva o carvalho, arrebenta ele com raiz e tudo. O capim, pelo contrário, ele se inclina, ele se deita, como se estivesse morto no chão, mas suas raízes ficam intactas. E Jesus se comportava como o capim no meio às adversidades. João seguia as regras, Jesus as quebrava. Quando a mulher pecadora foi pega em adultério, homens levaram ela até Jesus. Ainda bem que foi até Jesus. Se esses homens tivessem levado essas mulheres até João, ele, com sua rigidez de carvalho frondoso, perguntaria: qual é a regra? Apedrejar? Matar? Então mate-a. Mas essa mulher não caiu nas mãos de João. Ela foi levada até Jesus. Jesus olhou para aqueles homens, não quis saber qual era a lei, não quis saber qual era a regra, não quis saber se estava escrito neste ou naquele livro, não quis saber se tinha mensagem de anjo ou mensagem de arcanjo. Ele se comportou como o capim que se deita, cheio de flexibilidade. Ele pegou as pedras em suas mãos e ofereceu àqueles homens: toma, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não se importou com regras e leis ou mensagens. Todos eles soltaram as pedras das mãos e foram embora. Todos soltaram as pedras e foram embora. Porque Jesus tinha que tomar uma decisão. Uma decisão cheia de flexibilidade e de bom senso. Flexibilidade ao quebrar a regra. Bom senso ao dizer àquela mulher: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus lidava com pessoas, amava seres vivos, humanos. Lidar com pessoas é lidar com emoções.
é lidar com sentimentos. Lidar com pessoas não é uma ciência exata, onde 2 mais 2 são 4. Envolve amor. Envolve empatia. Envolve se colocar no lugar do outro. E Jesus continuava quebrando regras. Até que num sábado, dia esse que pelas leis, pelas regras, era proibido praticar curas. Neste sábado, levaram até Jesus um homem com as mãos atrofiadas, com as mãos que não se mexiam, com as mãos cheias de defeito. Aqueles homens começaram a observar o que Jesus ia fazer. E Jesus, sem sombra de dúvidas, curou a mão daquele homem. Curou a mão daquele homem e as pessoas que estavam olhando, aqueles carvalhos frondosos, disseram a ele: não é lícito curar aos sábados. Não é lícito curar aos sábados. Jesus, com a sua sabedoria divina, olhou para eles e perguntou: se um animal seu, do seu trabalho, um boi, um cavalo, cair num buraco num dia de sábado, você vai deixá-lo morrer? No que aqueles homens responderam: não, nós dependemos deles para trabalhar. É claro que eles responderiam dessa forma. Aí o interesse era pessoal. O interesse envolvia eles próprios, familiares, aquilo que lhes pertence. E Jesus olhou e disse: se vocês podem salvar um animal num dia de sábado, por que eu não posso curar um filho de Deus num dia de sábado? Esse é Jesus, quebrando regras, flexível como o capim, como o bambu fino, que se enverga, mas não quebra. Não há vento que tire sua raiz. Jesus ajudava nem se fosse uma só pessoa, mesmo que fosse uma só pessoa. Conhecemos a história que Jesus atravessou o mar, foi até uma pequena cidade e lá foi ao encontro de um homem que morava sozinho dentro de um cemitério. Sozinho dentro de um cemitério. Esse homem estava atormentado por demônios, ou seja, por espíritos. Jesus foi ajudá-lo. Jesus não quis saber se ele frequentava os cultos regularmente, se ele jejuava. Jesus não quis saber se ele frequentava a missa, se ele se confessava. Jesus não quis saber se ele frequentava as preleções espíritas, se ele tomava os passes na frequência certa. Jesus não quis saber. Jesus simplesmente atravessou o mar, foi até esse cemitério onde esse homem morava e o ajudou. O ajudou e aqueles espíritos se manifestaram, dizendo-se que se chamavam Legião. Jesus. O exemplo que devemos seguir, nem que seja 1%. A flexibilidade e o bom senso de Jesus. Os sãos, como é dito, não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. As casas espíritas, as igrejas com suas missas, as igrejas com seus cultos, as casas, os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, com suas sessões, ou mesquitas ou sinagogas, qualquer denominação que seja. Esses lugares, casas espíritas, igrejas, terreiros, não são cassinos para entrarmos lá pobre e sairmos ricos. Casas espíritas, igrejas, terreiros, não são bancos para entrarmos lá e perguntarmos de negócios. Não. Esses lugares são hospitais. São hospitais para entrarmos enfermos, entrarmos doentes e sairmos curados. Ou
No máximo, são spas para entrarmos bem e sairmos melhores do que chegamos. Entrarmos bem e sairmos melhores do que chegamos. Esse é o papel desses lugares benditos. Esse é o papel desses lugares benditos. Jesus quebrando regras. Jesus nos mostrando, nos explicando a parábola do carvalho frondoso e do capim. Às vezes na vida precisamos ser como um carvalho, 5, 10% das vezes. Mas 90, 95% das vezes temos que ser como o capim. O capim que se deita no vendaval e a sua raiz não é arrancada. Porque assim como o vento deita o capim, aquele vendaval o deita, ele vai voltar. Ele vai voltar como uma brisa. E quando ele voltar, o capim retorna. Retorna e levanta novamente. Então, se você é flexível como um capim e deixou de frequentar uma casa espírita, por exemplo, por causa de um carvalho frondoso, se você deixou de frequentar a sua igreja, aquilo que você gostava de fazer, entregar seus panfletos, pregar na praça ou dentro do ônibus, se você deixou de frequentar a igreja católica, que você adorava aquele coral, se você deixou de frequentar o terreiro de Umbanda, quando você colocava suas guias, ou batia o tambor no terreiro de Candomblé. Se vocês, como capim flexíveis, deixaram de fazer isso por causa de um carvalho frondoso, retorne. Retorne que o vento está soprando de volta. E vocês apenas foram flexíveis, não foram quebrados e arrancados. Retornem e façam o que gostam. Façam o que gostam e procurem se espelhar na flexibilidade do Mestre e Senhor Jesus. Nessa história de João, quando ele ficou um pouco vacilante em sua fé, que está em Mateus capítulo 11, no final deste capítulo, no versículo 29 e no versículo 30, Jesus nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo precisa de pessoas flexíveis. O mundo precisa de capim, de bambu fino. O mundo precisa de humanos. Vibremos muita luz a todos que sentem uma aflição. Vibremos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios. Vibremos aos refugiados, às pessoas que vivem nas ruas. Vibremos muita paz. Que essas pessoas encontrem um consolo espiritual e material. Vibremos muita paz, muita luz para o nosso querido amigo Alfredo Sanches. Que a espiritualidade envolva Alfredo Sanches, toda a sua família. Muita luz, muita paz. Vibremos ao Senhor José Ailton Púpio, que está se recuperando
de uma enfermidade. Que assim continue com o amparo da espiritualidade. Vibremos a Elisa da Silva Rodrigues. Que as equipes médicas a visitem durante seu sono, no horário adequado. Vibremos a todas essas pessoas, que a flexibilidade as envolva junto a esse manto da nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre e Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Deixe os carvalhos de lado. Se apeguem aos ensinamentos do Cristo Jesus. Mentalize o seu mentor, sinta o seu guardião espiritual e receba o seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, como para todos sempre. Sejamos esse capim, flexíveis e com bom senso. Fiquem com Deus, muita paz.